Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Edilene, tenho 22 anos. Hoje eu vou falar sobre as coisas que acontecem comigo por ser uma pessoa muito tímida. Bom, a primeira coisa foi que eu tenho esse canal aqui desde 2018 e eu postava vídeo, só que eu tinha muita vergonha, então eu parei de postar vídeo. E eu acredito que se eu tivesse continuado de lá até aqui, eu teria conseguido bater bastante inscritos, a monetização, mas o que a timidez não faz com a gente. Então eu já vim contar um pouco do que a timidez faz comigo. E algumas pessoas provavelmente vão se identificar, outras não, então bora lá. Uma das coisas que acontece muito comigo sendo tímida é não passar em várias entrevistas de emprego. Isso acontece muito comigo. Quando eu fiz o curso de menor aprendiz, que eu fiz, tipo assim, eu não sei como explicar, é uma empresa que eles preparam um curso, né, para as adolescentes com um curso e entregam elas no mercado de trabalho. E simplesmente eu fiz 7 entrevistas para poder, depois de terminar o curso, 7 entrevistas, me formei, né? 7 entrevistas para poder trabalhar e eu não passei nenhuma delas. E adivinha, o lugar que eu trabalhei foi simplesmente o que não precisava fazer entrevista. Eu fiz 7 entrevistas, não passei em nenhuma. E simplesmente o único que eu passei foi o que eu não precisava fazer entrevista. Cara, eu já perdi a conta de quantas entrevistas que eu fiz na minha vida, mas cara, a maioria eu não passei. Sei lá, as perguntas que eles fazem na hora, eu travo assim, eu não consigo falar. Eles perguntam um dia, teve uma entrevista que aconteceu comigo, que o moço perguntou, fala sobre você, e eu não conseguia falar sobre mim, cara. Eu travei, tipo, não saía nada, eu não conseguia. Meu cérebro parecia que tava, tipo, vazio e eu não conseguia falar nada. Eu fiquei... Cara, eu fiquei. E ficou, tipo, eu e ele se olhando assim, meu Deus do céu, eu não conseguia falar. Parecia que, tipo, tinha alguma coisa assim. Eu não conseguia falar de nenhum. Isso é uma das coisas que a timidez faz pra gente, né, gente? Além de meu coração ficar disparado quando eu falo na frente de muita gente e minha mão fica tremendo e meu coração disparado. Cara, isso é uma das piores coisas que acontecem comigo. E deve acontecer com muita gente também, porque tem muita gente tímida. E, cara, é uma das coisas que mais me deixa chateada, porque às vezes eu quero muito um emprego, eu não consigo, porque na hora de fazer entrevista eu trava, muito ruim. Na hora parece que não sai nada, minha cabeça fica vazia e eu não consigo dizer nada. É um dos piores sentimentos que eu tenho. Nossa, eu tive meu primeiro trabalho quando eu tinha 14 anos. E aí eu trabalhei num lugar de brinquedos. E eu trabalhei 2 dias. E um dia foi de graça e outro dia eu recebi. Então, o primeiro dia eu recebi e o segundo dia foi de graça. E depois eu trabalhei, né, nessa empresa de abris que eu falei pra vocês, que eu trabalhei quando eu tinha 16 anos. E depois, meu próximo emprego só foi quando eu tinha 19, eu acho. Ou 18. Porque eu trabalhei como babá, mas depois com 18 eu consegui outro emprego. Mas o quão foi difícil isso pra mim, nossa. Gente, eu tô tentando muito melhorar essa questão. Tô até gravando vídeo pro YouTube, eu voltei, né? Mas, tipo, é muito difícil pra mim. Até mesmo falar com o celular quando eu tô na minha própria casa. Mesmo que não tenha ninguém em volta, me dá vergonha, apesar de eu gostar de fazer isso. Eu queria muito entender essas coisas, sabe? Hoje em dia eu tô muito melhor, porque minha mãe conta umas histórias, na verdade, de quando eu era criança. Minha irmã contou uma história, isso quando eu tava na creche, tá? Enfim, minha irmã falou assim que eu nunca pedia pra ir no banheiro na creche. E sempre quando ela chegava pra me buscar, ela tinha que correr pra casa me levar pro banheiro, porque eu não pedia pra ir no banheiro. Isso na creche, tá? E no fundamental também eu sempre fui muito quieta. Ensino médio, muito quieta. Teve uma coisa que aconteceu no ensino fundamental. Eu pegava, rasgava, tipo, eu queria fazer uma letra muito bonitinha. E aí quando fazia uma letra meio feia no caderno, eu pegava e rasgava o caderno pra conseguir um caderno novo, porque a escola dava um caderno novo. E eu sempre fazia isso, quando eu começava a ver, arrancava as folhas e fazia tudo de novo pra minha letra ficar bonita. Eu escrevia bem forte, sim, mas não era porque, pra mim, quando eu escrevia mais forte assim na folha, a letra ficava mais bonita. Então, eu pegava o lápis e escrevia bem forte na folha. Aí teve um dia que a professora minha falou com a minha mãe pra me levar num, acho que era num psicólogo na época.
Eu lembro de meu nome meu, acho que eu tô aqui. E claro que foi porque ela percebeu que eu era muito quieta, eu era muito quieta na minha. Aí eu rasgava as folhas, escrevia assim, quase no caderno, mas não era tipo por nada, era porque eu queria que minha letra ficasse bonita, mas o fato de eu ser tímida era muito porque acho que isso é muito de mim, sempre foi de mim, porque desde quando eu era criança eu era assim, então eu acredito que é uma coisa muito de mim. Aí ela me recomendou um psicólogo, né, porque ela achava que eu tinha alguma coisa. E naquela época eu já sofria bullying na escola, né, na época, de uma menina, do nada, gente, muito aleatória, ela me perseguia. E na educação física, eu lembro que o professor tava assim, ó, e ela ficava me perseguindo e ficava girando assim, ó. Eu girando assim, ela girando assim, ela me pegando e eu correndo pra me pegar. Eu não sei porque, mas na época eu acho que ninguém fazia literalmente nada. Eu acho que como a gente era criança, eles não estavam brincando, mas eu ficava correndo dela, eu tenho essa lembrança. Eu ficava correndo dela, assim, eu tenho essa lembrança, não sei se é, eu não sei se é realmente verdadeira, mas eu lembro de um professor no meio e eu correndo dela em volta dele. Mas eu não lembro de, tipo, ninguém fazendo literalmente nada sobre isso. Nada. Cara, e a menina falava que eu queria bater nela, gente. Eu, uma criança que não bater em ninguém. Eu tinha medo, todo mundo me dava medo. Acho que ia bater em alguém. Ela ficava falando dos que eu queria bater nela. Simplesmente. Gente, eu não bato nada. Minha filha, tu é medrosa que tudo, mas me bater em alguém. Isso me deixou com medo por muito tempo. Eu tinha medo de voltar da escola sozinha pra minha casa. Por causa disso, cara. Hoje em dia eu superei. Eu não odeio as pessoas que fizeram isso, sabe? Que foram mais pessoas também que fizeram umas coisas, mas, tipo, isso me marcou bastante, eu lembro. Hoje eu dou risada porque é engraçado, mas, cara, isso porque eu era tímida, porque eu não falava nada, deixava que fizesse o que quisesse comigo. Eu já era tímida, né? E a menina falava que queria bater nela, gente, eu, uma criança, magricela, porque na época, hoje eu tô gorda, né? Na época eu era magricela, eu ia bater em quem, gente? Em quem que eu ia bater? Nossa, é capaz de eu apanhar do que bater em alguém. Essa história me deu, tipo, me traumatiza um pouquinho assim, me lembra dessa história. Hoje em dia eu não ligo mais, de fato, de verdade, eu não ligo mais. Só que naquela época, gente, eu era bem novinha, então, tipo assim, uma coisa que você sente quando você é novinha e você não tá fazendo nada, eu não podia contar pra ninguém, porque o medo era, se eu contar pra alguém a pessoa vir tirar satisfação, eu apesar de nunca ter acontecido isso, nunca apanhei, foi mais essas coisas tipo de falar ou de correr atrás de mim, mas apanhar mesmo, ainda bem, nunca aconteceu comigo. Mas isso acontece com muita gente e acontece pior. Muita gente apanha, não é só falado como foi comigo, as pessoas apanham. E isso é muito ridículo, gente. Extremamente, assim, ridículo você ter outra pessoa. O que a pessoa fez pra você? Na minha cabeça, o que eu penso? O quão sua vida deve ser ruim pra você ficar fazendo essas coisas com os outros. Porque o que a pessoa te fez, cara? Nada, às vezes as pessoas fazem bullying porque você é quieta. Ou porque você é gordinha. O que a pessoa tem a ver com a sua vida? Eu não consigo entender. Até hoje eu não consigo entender. Mas eu já superei isso. Mas, cara, na época eu ficava sem entender nada, gente. Eu não fazia nada pra ninguém, nem pra um mosquito, nem falava com ninguém. Como que eu ia ficar provocando alguém? Eu não falava com ninguém. Você tem uma noção disso? Bom, esse foi mais um vídeo de desabafo, mas pra contar isso, porque eu nunca conto isso pra ninguém, porque é uma coisa que eu prefiro esquecer. Mas esse foi mais um vídeo de desabafo pra contar essas coisas. Apesar de não ter contado pra ninguém, e agora eu tô contando aqui. Mas pra desabafar. Eu não conto pra ninguém porque eu prefiro esquecer, né? Mas quando. Pra mim, né, eu fico pensando, quanto deve ser ruim ou triste consigo mesmo pra poder fazer essas coisas. Porque pra mim só é explicando esse motivo. Ou os pais ensinam isso em casa, né? Porque só pode. Bom, gente, esse foi o vídeo, né? Não vou pedir like nesse vídeo, porque foi mais um vídeo de desabafo pra contar como eu me sinto e sobre eu ser muito tímida.
E eu não acredito que seja por isso, mas é claro que isso seja um dos motivos de me deixar mais com vergonha, mas eu acredito que não seja só isso, porque eu acho que eu era, não sei se eu era tímida ou introvertida, porque às vezes eu queria que ninguém falasse comigo, só ficar sozinha, mas às vezes eu queria fazer amigos, então eu não sei explicar isso. Bom, esse foi meu vídeo de desabafo, espero que vocês tenham gostado, apesar de ser mais um desabafo. Bom, gente, foi isso, né? Tchau, tchau, muito obrigada por assistir esse vídeo.